Capítulo 3 do livro Dimensões do Espírito. Arrebatamento e viagens dimensionais. Subtítulo: Sexta dimensão: arrebatamento e transporte espiritual. Há um crescente sopro do Espírito Santo hoje em dia, pela qual ele está chamando e ativando os profetas da última hora. Aqui nos referimos a quando o espírito do homem é levado a uma dimensão fora do corpo. Em todas as dimensões anteriores, a pessoa não perde o contato com o seu corpo, isto é, pode ser levado em visões ao terceiro céu ou algum lugar da terra, porém não perde o contato por meio da sua alma com o seu corpo. Mas é aqui que a pessoa se desconecta totalmente e corpo, espírito e alma, por meio do espírito, viajam para outro lugar. Sempre que isso acontece, Deus cuida do nosso corpo físico para que este não sofra perdas, mas o corpo espiritual é levado pelo Senhor e é transportado a outras realidades paralelas. O arrebatamento é a vontade exclusiva de Deus que manifesta sua soberania enviando um anjo por nós ou Jesus Cristo para que sejam arrebatados. O arrebatamento da igreja não é algo novo no mundo espiritual. Deus é um Deus de arrebatamento e o da igreja será maior, pois afetará integralmente o homem e a milhões de pessoas ao mesmo tempo. No começo da história humana, Deus levantou a Enoque e o levou. Os profetas muitas vezes foram arrebatados e até mesmo o apóstolo Paulo parece ter sido arrebatado. Conheço um homem em Cristo, foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. O arrebatamento é relativamente frequente na igreja. Experimentei várias vezes arrebatamento onde, em visões, fui levado a nações e cidades que no futuro eu viria a conhecer fisicamente e a ministrar nas igrejas nas quais antes eu havia estado espiritualmente. A essência do arrebatamento é que o espírito do homem é levado a uma dimensão onde ele pode agir, ver, receber a revelação de Deus em uma magnitude que nunca poderia ser compreendida na atmosfera terrena. O mesmo apóstolo Paulo teve um contato de terceira dimensão com Deus quando ele o chamou e o tocou, provocando-lhe uma cegueira. Mas ele foi impotente na pregação do evangelho e depois se retirou. Atos 9. Depois da experiência de seu arrebatamento, ele teve uma ampla revelação do ministério de Cristo e volta em poder e sabedoria, ensinando o que tinha aprendido de Deus. Bem, ele não diz que aprendeu só do Espírito, senão de Deus. Ou seja, é ali no céu que Paulo recebe o projeto da igreja, a revelação do Evangelho aos gentios e muito mais. E quando diz que a unção ensinaria e que não teríamos necessidade de aprender de homens, não se refere ao fato de que não deveriam haver mestres, pois isto iria contra o que ele mesmo ensinava, mas se refere à existência de ministérios que devem ser ensinados pelo Espírito Santo e não por pessoas. Ezequiel foi o profeta dos arrebatamentos. Isaías teve visões, Jeremias e Zacarias também. Mas o profeta Ezequiel foi quem permanentemente foi arrebatado às esferas espirituais e destes lugares é que foram lançadas as maiores profecias decretadas contra os principados do Egito e da Babilônia e contra o próprio Satanás, como nos capítulos 26 a 29 do livro de Ezequiel, em que enfrenta o rei de Tiro. Foi nos arrebatamentos que ele viu a glória de Deus sobre os querubins, ou como era o templo na Nova Jerusalém. Foi nos arrebatamentos que o profeta tomou medidas e se encontrou nadando no rio do Espírito.
E não era um sonho. Ele estava em uma dimensão paralela no reino espiritual e ali obedecia às leis espirituais. Ele pôde tocar, caminhar, nadar no rio de Deus. Ezequiel 40:48. E é nesta dimensão onde o mundo espiritual se faz totalmente tangível. O mesmo ocorre com o apóstolo João, que além de apóstolo, era um profeta e sua mensagem, o Apocalipse, não é só uma revelação, mas é uma profecia que se cumprirá no fim dos tempos. Este homem pôde entrar ao céu e ver ali as realidades de Jesus Cristo e dos anjos das nações, além de todos os acontecimentos que haverão de ocorrer nos tempos vindouros. Nos arrebatamentos em que Deus rompe a barreira do tempo, o homem consegue romper a barreira do som e do ar, mas não a do tempo. É aqui onde a unção profética se interconecta através das dimensões dos tempos, e é possível ser levado ao passado ou ao futuro, num piscar de olhos. É ali onde vemos a Cristo no Apocalipse como Cordeiro há 2000 anos passado, como aquele que tem a chave da vida e da morte, ou vemos como juiz sobre o trono branco. A profecia não tem tempo, ela habita em uma dimensão ausente, onde o passado e o presente são os mesmos, ou seja, quando se declara uma profecia de Deus nesta dimensão, ela não se realizará, mas ela já se realizou antes mesmo de sair da boca do profeta. Parece difícil, mas entendamos isto. Toda a profecia que está escrita no Apocalipse não é algo que pode acontecer logo, mas na mente de Deus já aconteceu e com riqueza de detalhes. Assim, o que veremos em um futuro imediato já aconteceu. Quando profetizamos da sexta dimensão, essas palavras que saem de nossa boca se cumprirão, pois já foram trazidas à existência antes de estarem em nossos lábios. Somente anunciamos aquilo que será feito no mundo natural. Quando Deus falou, formou a terra, as plantas, o homem, isto já tinha sido feito com detalhes em sua mente, e a palavra trouxe a manifestação no reino natural do que ocorreria no reino espiritual. Assim é que os profetas da sexta dimensão são aqueles que trazem os projetos de Deus do céu e os estabelecem na terra. Tenho visto em reiteradas visões, sonhos e arrebatamentos como milhares de profetas saem de um lugar a outro e tenho perguntado o porquê disso, a qual me responderam: é a geração que está pronta para se manifestar. Haverá uma geração profética que irá em espírito de um lado para o outro, como se caminhassem nos parques. São muitos profetas cujo campo de ação será as nações e sua missão será julgar a terra e manifestar o reino ao mundo espiritual. Subtítulo: Sétima dimensão. Transporte espiritual. A primeira dimensão é aquela na qual residimos com nosso corpo natural, e a sétima dimensão é aquela em que somos introduzidos em arrebatamentos corporais intensivos. Aqui não falamos de visões, mas aqui nosso corpo é mudado e quebra as regras e limitações naturais para ser levado a outras dimensões. A pessoa que experimenta este nível será transportada a outra dimensão ou a outro espaço geográfico em alma, espírito e corpo físico. Ali nos primórdios vemos um Enoque que caminhou com Deus. Gênesis 5, versículo 24. Isto é, ele andava e dava testemunho de que habitava com Deus. E foi tanto o estar perto deste homem com Deus que um belo dia Deus não quis que ele morresse e lhe agradou levá-lo para que não visse a morte. Esta dimensão é totalmente sobrenatural, pois há de quebrar as leis da genética, da física e centenas de outras coisas para transmutar a matéria, ou seja, mudar de algo natural e limitado a um corpo de glória para que este possa acessar as outras dimensões.
O exemplo mais forte que temos é o de Enoque, que foi levado ao céu ou ao paraíso e seu corpo inteiro foi arrebatado. Isso se assemelha àquilo que Deus fará com a sua igreja. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Outro caso notável está no Novo Testamento, onde Felipe recebe a visita de um anjo, o qual o envia até a região de Gaza, e o Espírito manda-lhe se achegar a um carro e pregar ao etíope. Logo, depois de cumprir esta tarefa, o Espírito de Deus o arrebatou, e Felipe se encontrou em Azoto. Quando subiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o eunuco não o viu mais. Mas Felipe já se encontrava em Azoto. Atos 8, versículos 39 e 40. Ele estava sentado junto ao recém-convertido, de olhos fechados, e se encontrou longe dali, não em visão, mas sim corporalmente. Mais à frente relatou uma experiência parecida de arrebatamento, mas o importante aqui é deixar a base da doutrina das Escrituras. Deus continua, por sua vontade, arrebatando pessoas de um lugar ao outro pelo seu Espírito, e pode enfrentar todas as leis naturais e levar um corpo físico, transportando-o a outro lugar. O homem daria tudo para teletransportar matéria, mas não sabe como fazê-lo. Mas Deus, em sua sabedoria, podia fazê-lo, quando ainda nem existia eletricidade. Uau! O que aconteceria se seu corpo fosse arrebatado? Subtítulo: O manto e o ofício do profeta. A primeira vez que eu fui arrebatado no Espírito foi em uma noite de inverno, no ano de 1998. Era meia-noite e eu estava deitado justamente olhando para o relógio digital e num piscar de olhos vi que eram 4 horas da madrugada. Surpreendi-me e de imediato vi alguém aos pés da minha cama. Ali estava o anjo do Senhor. Ele me viu, sorriu e desapareceu. Então acordei minha esposa e contei a ela tudo o que tinha visto e ouvido. Durante essas 4 horas, um anjo havia levado meu espírito e alma a vários lugares nos quais fui ministrado e recebi ensinamentos. Tudo começou quando o anjo do Senhor me levou em espírito até uma esquina da cidade. Na visão, também era de noite, e nela uma irmã se aproximou de mim. Parecia que ela não via o anjo. Então ela me ofereceu um refrigerante e me deu um beijo na face, como é de costume ao saudar os irmãos. Mas, quando ela o fez, eu senti de imediato que meu rosto e corpo começaram a queimar. Senti o calor demoníaco, como quando entro em batalha espiritual com eles. Nosso corpo espiritual tem um discernimento que se manifesta em um leve ardor quando se está na presença de demônios. Na dimensão espiritual, às vezes, nos é permitido, ao confrontarmos as trevas, ter sensações em nossos corpos espirituais. Compreendi que havia ali, escondidos nessa pessoa, demônios. Ela representava, como me foi mostrado depois, uma igreja contaminada que em sua mente confessa a Deus, mas em seu corpo está escondida a obra das trevas. De repente, meu corpo espiritual foi lançado ao céu e viajava a uma velocidade impressionante com um anjo por todo o país. E era como poder voar a uns 100 metros da terra. Vi abaixo de mim, quando cruzamos campos e cidades até estar do outro lado do país, e descíamos pelo teto das casas e voltávamos a sair. Neste arrebatamento eu entrava e transpassava os tetos como se fosse nada e observava as pessoas e elas não me viam. Assim, estive em vários lugares, escutava suas conversas, via suas obras, e o anjo me ensinava sobre o corpo espiritual que, similar aos anjos conduzidos pelo Espírito, pode acessar
lugares inacessíveis. Então o anjo retornou comigo para a cidade de onde havíamos partido, e dali começamos a subir até o céu. Vi quando as luzes e a bruma da noite ficaram para trás, e no céu havia um guarda-roupa gigante com muitas vestes que começavam a aparecer na terra e se perdiam até onde alcançava a visão. Observei que, em cada nível, as vestes eram da mesma cor e tinham os mesmos detalhes. Em cada nível não havia apenas uma, mas muitas. Isso nos diz que Deus não separa somente um, mas tem o suficiente para vestir uma geração. Continuava subindo e vendo-as passar aquilo que parecia não terminar, e de repente vi uma veste simples, lisa, de cor azul, não muito atraente. Na verdade, não sei por que eu disse ao anjo que queria esta. Ele a tirou do guarda-roupa e me vestiu com ela. Ele não me cingiu, mas quando a segurou na minha frente, a veste já estava no meu corpo. Assim, a senti, a vi e a experimentei. E ele disse: esta é a veste do profeta, ela te acompanhará todos os dias de sua vida. Temos que entender que no mundo espiritual, às vezes, os anjos falam poucas palavras, mas os conhecimentos que os acompanham são muito mais do que as palavras podem dizer. O Espírito dá a você as visões necessárias e responde às suas perguntas. Assim, eu já sabia que daquele dia em diante comecei um chamado no ofício de profeta e que algo grande se sucederia a partir daquele momento, e o que eu havia recebido afetaria meu destino e ações sobremaneira. Continuando o capítulo 3 do livro Dimensões do Espírito. Descemos até a terra e, estando com o anjo na mesma esquina onde tudo havia começado, a cena se repetiu. A irmã vinha, me oferecia bebida e depois me saudava, mas desta vez não sentia a queimação dos demônios nem dor nenhuma. A reação foi diferente. Manifestaram-se os demônios nela e esta começou a se deformar. Seu rosto mudou de humano a demoníaco. Os ossos, a pele, os olhos saíram de sua normalidade e tomaram a forma corporal demoníaca. E depois ela fugiu. De repente me encontrei na cama, olhando o relógio digital, e eram 4 horas da manhã. Esse transporte me surpreendeu muito. Não esperava que fosse dessa maneira, mas o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu anjo, me ensinou muitos princípios e me visitou para o ministério profético que, sem dúvida, me protegeria dos demônios e me daria uma unção maior para afugentá-los. Neste mesmo dia, quando ministrei, a unção de libertação veio e as pessoas eram libertas somente pela presença. Por quase 5 anos, vinha estudando o livro de Ezequiel para ter um direcionamento do Espírito. E lia como este profeta era frequentemente levado pelo Senhor de um lado para o outro em visões e arrebatamentos. Também tinha ouvido uma fita de um pastor que havia sido arrebatado ao céu e dava testemunho das coisas que tinha visto ali. Isso me motivava a procurar experiências sobrenaturais. Lia a Bíblia e era simples. Ela dizia que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele mostrou o céu a Ezequiel, a João e a outros, então por que eu não poderia vê-lo? De tempo em tempo, me dava uma crise e em jejuns e orações, buscava o Senhor com a esperança de ser arrebatado, ver os céus e, sobretudo, conhecer a Jesus. Isso não passou muito tempo assim. Eu continuava orando e suplicando para que acontecesse. Lembro-me de que às vezes me trancava para orar e não queria comer e nem beber, e na minha boca só havia um clamor: vem, Senhor Jesus.
Nos anos de 1997 e 1998, o Senhor começou a me dar experiências profundas com o seu Espírito e, por sua vez, começou a aumentar a minha visão do mundo espiritual. Muitas vezes senti a presença dos anjos que me apoiavam enquanto orava por bastante tempo na presença do Senhor. Lembro-me que, com frequência, tinha visões do mundo espiritual que hoje compreendo que estavam me preparando para o ministério profético. Algumas vezes, enquanto orava, sentia tanto frio, mesmo sendo um verão de 30 graus, que tinha de me cobrir com uma manta enquanto orava. E algumas vezes eu sentia um temor, parecia que eu ia morrer enquanto estava orando, porque eu sabia que Deus estava ali. O temor a qual eu me refiro é pela intercessão profunda que penetra na santidade de Deus. E eu sabia que o Todo-Poderoso estava no quarto enquanto eu orava. Sentia como se meu corpo espiritual estivesse separado do corpo físico. Literalmente, quando estava em profundo êxtase, sentia como dizia o apóstolo João, caí como morto, e a voz do Senhor, com suas mensagens e ensinamentos ou revelações, vinha clara como se houvesse uma pessoa falando junto a mim. Não sabia como aumentar a unção ou como fazer para aumentar a glória do Senhor sobre mim. Era como chegar à porta de uma grande festa e não poder entrar. Era saber que estava perto de ser arrebatado, mas não ter o conhecimento para continuar. E mesmo assim, a busca por sua presença e unção continuou aumentando, assim como o nível de sua ministração. Desde então fui levado em sonho e em visões muitas outras vezes, e ali continuava crescendo e preparando o meu espírito. 6 meses depois da experiência em que recebi a investidura de profeta, fui levado em sonho por Deus ao céu com um propósito específico, trazendo santidade para a minha vida, consolo à minha alma e me dando 3 ordens específicas para aquele tempo em que estava vivendo. Subtítulo: Eternidade, a última dimensão. Acho que a última dimensão que um ser humano vivo pode alcançar é ser levado à presença do Senhor ou ao céu, propriamente dito, mas em corpo físico. Em uma madrugada, quase ao amanhecer, estava deitado quando de repente meu corpo começou a se desintegrar e me assustei. Começou pelos dedos até os braços, eu via desintegrar todo o meu físico em 1 segundo ou em segundos. Se desmaterializou por completo e não era uma visão, era o meu corpo físico. Não pude gritar e nem fazer nada. Em um instante, estava no céu e ali estava Jesus, os seus anjos, seu reino, a glória e o poder. Foi uma experiência muito forte. Pensei que tinha morrido, pois nunca havia sentido isso ou ouvido algo parecido. Queria que a minha mente compreendesse o que havia acontecido. Pensei que talvez com Enoque o Senhor me tivesse levado para si, pois estava consciente de que a minha morte era algo normal, pois o meu corpo havia sido desintegrado. Tentava imaginar, pensar o que aconteceria na minha casa e de repente saí dos meus pensamentos, pois a glória que via e as coisas que estavam na minha frente eram tremendas que já não me importava com mais nada. Vi o Senhor Jesus e caminhei com ele. Só de olhá-lo, minha mente era cheia de seu conhecimento. Sair de um lugar e ir ao outro era tão simples, pois tudo era dimensional. Também o anjo do Senhor me ensinou muitas coisas, até que me levou a um limite nos céus, onde havia uma glória indescritível. Quero que você entenda que em todas as minhas visões do céu e ainda no arrebatamento, em espírito, já havia estado no céu e no paraíso algumas vezes, e até mesmo com Jesus no céu e na terra, mas o que vi naquele lugar eu nunca tinha visto. Passei pelo paraíso, lugar onde repousa as almas dos santos,
lugar de grande beleza, estive nos céus, onde não habitava ninguém que havia existido na terra. O lugar onde está construída a cidade bendita, a Nova Jerusalém, que será habitada por todos os santos no final dos tempos. Mais adiante estava o lugar do qual falo. O Senhor, sabendo que eu me perguntava onde estava, respondeu: Esta é a eternidade, disse Jesus. Não havia anjos, nem homens e nem edifícios, só a sua glória. Para onde eu olhava, só havia o Senhor em todas as suas manifestações. Ele estava como sabedoria, como fonte de vida, como poder eterno, como inteligência, como Criador, como eterno, como verdade. E para onde quer que olhasse e até onde conseguisse ver, ali estava o Senhor. Era um e era todos ao mesmo tempo. Ele estava diante de mim e dentro de mim, e eu estava dentro dele. Via cada uma das manifestações do Senhor virem sobre mim e muitas coisas mais difíceis de explicar, mas não tinha necessidade de nada e nem desejo, nem coisa alguma, nem pergunta alguma, porque a plenitude da divindade do Senhor estava ali. Temos uma compreensão de que Deus criou todas as coisas, mas Ele estar ali e vê-lo como Criador era diferente. Se eu deixasse o meu espírito ir, a sua manifestação como Criador me deixava ver a formação do Gênesis. Era terrível e tremendo ao mesmo tempo, irresistível, que tinha que sair dessa manifestação, mas eu era levado de imediato a outra manifestação, a qual também não podia suportar. E ele se manifestava talvez em milhares de formas. Ele é o infinito em glória e majestade. Não há quem possa resistir e nem conhecer a plenitude da sua presença. Por isso o homem não pode ver a Deus na sua plenitude, mas na sua graça. Ele se manifesta com uma glória menor, não que seja menor. Por isso, conhecemos a Jesus, o Senhor, seu Espírito, mas um dia seremos transformados à sua semelhança e então veremos sua verdadeira glória, não como um espelho, mas sim real. Comecei a me ver por dentro. O Senhor começou a me ministrar de tal maneira que eu podia dizer que valeram a pena as provas, sofrimentos, dificuldades, o que tivesse passado, já não importava. Aqui havia chegado a eternidade. Sim, o lugar e o tempo dos quais jamais sairemos. Lutamos toda uma vida, nos santificamos a cada dia, tomamos nossa cruz, nos esforçamos para correr a corrida e tudo para estar com Jesus e estar com Ele para sempre. Digo a vocês que muitas vezes anteriormente tinha visto Jesus em sonhos, em visões, acordado, com olhos naturais, espirituais, os anjos e o céu. Mas isso é diferente. Esse lugar é a eternidade. É justamente onde entraremos e jamais terminará. Nunca mais sairemos deste lugar. E para mim não é que não existisse ou o que veria no futuro. Eu já estava nele. Ao estar nesta dimensão, todas as recordações da maldade, do pecado, do natural não existem. É como se nunca houvesse existido. Permita-me explicar-lhe. A santidade mais profunda que um espírito pode experimentar é ser levado à presença do Senhor e ser curado por Ele. Sua palavra enxuga nossas lágrimas e nos tira a dor e nos afasta de nossas lembranças. Mas na eternidade, o Senhor não só cura a sua ferida, Ele elimina o trauma que o feriu. Jesus veio para curar, mas também veio para desfazer as obras do diabo. Este lugar existe, está ali, em uma parte do céu, nos esperando. É a eternidade. Quando entrei naquele lugar, não queria me mover dali. Afinal, havia chegado. Mas Jesus se aproximou e disse que eu tinha que voltar. Em outras vezes em que estive no céu, sempre sabia que voltaria. Tinha que voltar e fazer a obra determinada e dar testemunho de Jesus.
Mas desta vez supliquei como uma criança: deixe-me aqui, Senhor, eu não quero voltar. Foi a única vez que pensei na minha família, no meu serviço, em todas as coisas muito rapidamente, mas não queria voltar. Desejava estar ali na eternidade para sempre com Jesus. O tempo aqui não existe. Fui ensinado e me entregaram coisas suficientes para todo o tempo de minha existência. O mais glorioso é que tudo que se recebe na dimensão da eternidade é contínuo sobre nós, sempre está conosco. Não é como uma unção que vem e se vai, ou que temos que provocar para que se manifeste. Simplesmente está em nós o tempo todo e se move, transforma, modifica, altera tudo o que fazemos. As Escrituras falam de pessoas que provaram os dons celestiais do tempo futuro. Os que uma vez foram iluminados e gostaram do dom celestial, e mesmo assim gostaram da boa palavra de Deus e os poderes dos séculos vindouros. Hebreus 6, versículos 4 e 5. Fui enviado à terra e vi como se materializava meu corpo se recompondo na cama. E por alguns minutos depois, ainda sentia essa glória e tinha medo de me mexer, pois não sabia se meu corpo estava pronto. Minha esposa acordou e viu que estava acontecendo algo espiritual, mas eu não conseguia falar, pois estava submerso na glória do Senhor e meu corpo estava no meio desta unção. Enoque caminhava com Deus. Há muito mais aqui do que o que está aparentemente óbvio. Não é que Enoque teve uma vida reta e temerosa somente. Ele caminhava em duas dimensões ao mesmo tempo. E acho que deve ter sido um dos primeiros homens nascidos na terra a ser levado em corpo aos céus. E deu testemunho entre os de sua época das revelações do Senhor, e a mesma Escritura nos assegura que ele profetizou a vinda do Senhor. E em uma dessas viagens já não voltou mais, e os que estiveram com ele deram testemunho de que o Senhor o tinha levado. Judas 14:15. Enoque foi o sétimo de Adão. 7 representa a perfeição de Deus, e sua vontade perfeita era que o homem estivesse na terra para governá-la e caminhar em uma dimensão sobrenatural e superior à dimensão do Espírito. Moisés morreu e seu corpo foi escondido por um anjo, mas deixou na terra a alma, e só o Espírito subiu à presença de Deus. Enoque não viu a morte e seu corpo foi eternamente levado à presença de Deus. Ele esteve em uma posição de amizade, caminhando tão junto com Deus na dimensão do Espírito, que em um dia desses ele entrou, como outras vezes, na dimensão do Espírito com seu corpo físico e não voltou mais. Glória a Deus, que é infinitamente sábio e todo-poderoso. Ele guardou para si o sétimo homem para que não morresse, e depois de 100 anos levou o corpo físico do profeta Elias. Num abrir e fechar de olhos, ele levará a sua igreja à sua presença. Seremos transformados à sua semelhança. Seremos transformados em glória como o corpo de Cristo, e o mortal se vestirá de imortalidade. O corpo de glória é bilhões de vezes infinitamente mais glorioso que o corpo natural, pois ele pode se comunicar e entender a Deus de uma maneira que não podemos imaginar. O corpo natural está deteriorado. Adão estava vestido de luz e totalmente conectado com Deus. Hoje vemos o Senhor e tememos, enquanto Adão diariamente se apresentava a Deus. Continuando o capítulo 3 do livro Dimensões do Espírito, e este é o terceiro e último áudio do capítulo 3. Jesus muitas vezes nos leva ao céu em visões, em arrebatamentos espirituais, pois o corpo físico não pode experimentar
tal glória e nem entrar em uma dimensão tão poderosa como a que está o reino dos céus. Hoje Deus continua sendo o mesmo e está ungindo os seus profetas com essas unções, as quais os transportam de um lugar a outro e os trazem de volta para que completem missões e o nome do Senhor seja glorificado. Depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Apocalipse 4, versículos 1 e 2. Amém.